Nesta semana, na novela mexicana Meu Coração é Teu, Fernando e Ana se declaram e se beijam apaixonadamente. Diego vê tudo e fica morrendo de ciúmes. Diego e Fernando se enfrentam e Nicolas acaba sofrendo um infarto ao ver os filhos brigando. Henrique tenta assassinar Nicolas. Isabela finalmente vai embora da mansão Lascurã e não para por aí. Diego sofre um grave acidente e fica à beira da morte. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 11 a 15 de maio de 2026 da novela Meu Coração é Teu. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Ana acusa Fernando de ter partido o coração de Diego. Fernando explica para Ana que não roubou Estefânia de Diego e que os dois se apaixonaram intensamente, tanto que tiveram 7 filhos desejados. Diego e o policial seguem assistindo os dois. Fernando fala que seu irmão é instável, mulherengo e que quando estava com Estefânia a enganou diversas vezes. Fernando diz que por isso Estefânia deixou Diego. Diego confirma para o policial que tudo que Fernando disse é verdade. Bruno volta para a mansão, ainda desorientado com toda a situação que aconteceu. Jennifer e Nicolas descobrem que Ana e Fernando foram presos. Fanny avisa que seu tio foi tentar tirá-los da cadeia. Helena segue com sua depressão e decide se afogar. Ana pede a Fernando para não fazerem nada ao Diego, porque ele não merece sofrer. Fernando fala que já não tem força para esconder o que sente e que seu amor por ela cresce a cada dia mais e não pode controlar. Ana lamenta, mas fala que não pode perdoá-lo. Nando e Edith encontram Helena afogada na piscina e descobrem que ela tentou se suicidar. Nando a socorre e tenta ressuscitá-la, fazendo respiração boca a boca e massagem cardíaca nela com a ajuda de Edith. Helena volta à vida. Nando a abraça. Isabela critica Henrique por ele estar pagando os estudos de Laura em troca dela ficar com ele. Isabela acha isso prostituição. Henrique não se importa com a opinião da cobra. Johnny segue na mansão, distraindo os meninos de Fernando. Johnny decide contar outra história a eles, antes deles irem dormir. Ana e Fernando seguem presos e ficam inquietos na cadeia. Diego, em vez de ajudar a tirá-los o mais rápido possível, segue-os assistindo. Nicolas comenta com Manuela que Bruno está cansado e preferiu dormir. Henrique repete novamente a mesma ladainha de sempre e diz a Isabela que fará Fernando sofrer e agonizar lentamente devido à morte do seu pai. Helena agradece a Edith por ter ajudado a salvá-la da morte. Edith aconselha a moça a tomar os remédios. Edith pede que ela não desista da vida. Fernando desabafa com Ana e fala sobre como começou o amor deles e do momento em que se apaixonou por ela. Ao escutar as palavras do patrão, Ana se emociona, chora muito e o momento termina com um beijão entre eles. Diego se irrita ao ver tudo e chora muito. Depois do beijo, Ana diz a Fernando que não podem fazer isso. Ela fala que ele lhe ilude e nunca corresponde depois. Ela fala que tem dignidade. Fernando entende e fala que o amor deles é o mais importante em tudo isso. Ana fala da dor que ele lhe causou quando se casou com Isabela. Nando fala com a mãe de Helena e diz que a moça quase morreu afogada na piscina. A mulher não demonstra preocupação por Helena. Nando pede para buscarem uma solução para o problema da garota. Diego chega em casa e começa a se embebedar. Natália liga para o amigo. Diego fala que está de muito mau humor. Isabela volta para casa e se estressa ao ver Jennifer e Johnny ali. Isabela debocha deles. Ana estranha por ela e Fernando não terem saído ainda da prisão. Fernando acha que não quiseram deixá-lo sair. Fernando fala sobre o quanto ama a empresa que trabalha e admite não saber o que acontecerá quando sair dali.
Natália visita Diego, pois ele está muito estranho. Diego age grosseiramente com ela. Nicolas liga para o filho. Diego fala para o pai se encarregar do assunto de Ana e Fernando, pois só serão liberados amanhã. Diego olha para Natália e a beija à força. Natália se irrita e diz que ele está apaixonado por Ana e não por ele. Natália fala que não é nenhuma prostituta e só veio ajudá-lo e não para ser usada por ele e depois descartada. Fernando pede que Ana lhe olhe nos olhos. Ela olha e ele pergunta se ela o ama. Ana responde que sim. Fernando faz a pergunta novamente e pede que ela o responda com a verdade. Ana responde que não sabe de mais nada e que uma vez disse ao Diego que ele tinha lhe desiludido. Ana fala que ele lhe traiu e isso doeu muito. Ana diz que ele não lutou por eles porque não lhe ama o suficiente. Fernando fala que a ama como nunca amou outra mulher. Nando decide levar Edith para a casa dela e pede que a empregada de Helena fique encarregada dela. Ana dorme no colo de Fernando e tem um sonho no qual é a princesa, Cinderela, Fernando e Diego, os príncipes, e Yolanda e Isabela, as bruxas. Ana acorda apavorada. Manuela serve o café da manhã para as crianças. Ela avisa os pequenos que depois que eles voltarem da escola, Ana e Fernando já estarão ali. Helena e Nando se declaram um para o outro. Nando fala que falou com a mãe dela e pediu ajuda dela. Fernando e Ana voltam para casa. Diego enfrenta Fernando. Diego fala que Ana e Fernando não têm vergonha na cara. Ele fala que decidiu compartilhar sua vida com Ana e disse que todo seu amor era dela, até seu coração. Nicolas pergunta o que está vendo. Diego revela que Ana e Fernando o traíram. Helena revela a Nando que quando estava internada no hospital, sua mãe disse que não queria que ela nascesse. Nando diz que a mãe dela precisa assumir as responsabilidades. Edith fala para Fanny que acha Nando muito inteligente e legal, apesar de terem gostos diferentes. Henrique chega à empresa feliz da vida. Ele pede que Beatriz guarde as coisas de Fernando, pois assumirá o cargo dele, e a sala também. Henrique percebe que Fernando não assinou a carta de demissão. Diego joga na cara de Ana tudo e revela que viu nas câmeras de segurança ela beijando seu irmão. Isabela escuta tudo e fica passada. Ela critica Fernando por ele ter beijado a empregada. Ana tenta se explicar para Diego, mas ele a rejeita e a olha com nojo. Ana fala que sempre disse a verdade para Diego. Ele a acusa de ter jogado com ele e com seus sentimentos. A briga piora e Diego decide criticar o irmão e o avisa que ele roubou uma mulher sua pela segunda vez. Fanny e Edith veem a briga e ficam chocadas. Fernando fala que não tirou Estefânia de Diego e que ela terminou com ele devido aos enganos e traições dele. Fernando ainda ressalta que Ana não ama Diego e pede que ele deixe de ser imaturo. Diego dá um soco na cara de Fernando. Nicolas pede que eles parem de brigar e avisa que já basta. Todos seguem assustados. Nicolas não aguenta e acaba sofrendo um infarto. Jennifer chora. Leon recebe uma carta de uma dívida que tem com uma funerária. Beatriz guarda as coisas de Fernando. Ana liga para Beth e pede que ela ligue para o hospital, pois Nicolas teve um infarto. Henrique fica feliz ao saber que o pai de Fernando está à beira da morte. Isabela culpa Ana e a acusa de ter ocasionado todo o problema. Ana quase bate em Isabela. Nando chega em casa e fica sabendo que o avô sofreu um infarto. Leon percebe que sua dívida é enorme e que tem que pagar imediatamente, pois pode ter problemas. A mãe de Helena, finalmente, volta. Nicolas já está internado no hospital. Todos os familiares e amigos estão aguardando na recepção. Nando descobre que sua mãe namorou seu tio antes de ficar com Fernando. Nando fica chocado. O doutor diz a todos que o estado de Nicolas é grave
e pede que eles assinem um termo de autorização, pois terá que fazer uma cirurgia de peito aberto. O doutor fala que Nicholas tem 50% de chance de sobreviver. Ana tranquiliza a amiga Jennifer. Diego olha para Fernando com ódio. Helena diz à mãe que Nando não devia ter ligado para ela. A mãe de Helena mostra para a filha a foto de uma clínica da Califórnia e diz que ela poderia ir para lá para ser atendida e tratada melhor. Ana decide ir para casa. Ela vê Henrique chegando e sente calafrio e nojo da presença do vilão. Henrique decide dar seu apoio a Fernando. Fernando fala que seu pai está sendo operado e é uma cirurgia no coração. Fanny comenta com Nando que a presença de Henrique lhe apavora. Isabela não aguenta ver Manuela chorando. Manuela comenta que tem medo de Nicholas morrer. Isabela afirma que Nicholas nem tem muitos anos de vida. Mas Isabela pega uns petiscos da geladeira para comer. Manuela comenta que as crianças devem estar chegando da escola e Ana deve recebê-los. Isabela pensa em ir ao hospital. Bruno revela a Yolanda que perdeu a memória. Yolanda se aproveita da situação do homem para mentir que foram namorados, grandes amantes. Isabela fica passada com a safadeza da mãe. Henrique fala que sabe como Fernando se sente nesse momento e que foi horrível se despedir do seu pai. Fernando comenta com ele sobre o escândalo e avisa que suspeita que Linda está por trás de tudo isso. Ana flagra Yolanda e Bruno indo para a cama. Ela puxa Bruno e impede que Yolanda se aproveite do mordomo. As crianças voltam para casa. Isabela chega ao hospital e encontra Henrique do lado de Fernando. Isabela diz a Fernando que, apesar de tudo, o ama. Fernando agradece. Isabela o abraça. Ana reúne todas as crianças e conta com todo o cuidado, carinho e amor que o avô deles está doente, sendo operado devido a um problema no coração. Ana une todos e eles rezam pela saúde de Nicholas e no final do capítulo dão um abraço acalorado. Helena decide sair para ver Nando e avisa a mãe que o avô dele teve um infarto. Helena diz à mãe que depois podem falar sobre a ideia dela. A mulher diz a Helena que ficará ali para ajudá-la no tempo que ela quiser. Helena diz que não a entende e avisa que da última vez que se viram, ela disse que não queria que ela existisse. A mulher pede para falarem disso depois. Natália chega ao hospital. Diego conta à amiga que seu pai está sendo operado. Isabela mostra para Fernando que Diego está com uma mulher. Fernando acha que é outra das namoradas do moço. Henrique faz uma ligação e decide conseguir uma substância para matar Nicholas. Luz, Alicia, Sebastião e os gêmeos choram pelo estado de Nicholas. Eles pesquisam sobre a doença de Nicholas e temem que a operação seja dolorosa. Ana pede para ligarem para Diego e Fernando, pois ficarão informados de tudo. Isabela pergunta se Henrique já noticiou Fernando, que é o novo presidente da empresa. Henrique afirma que não, pois o pai de Fernando pode morrer a qualquer momento. Fernando fala com os filhos e diz que ainda não tiveram notícias de Nicholas e que ele continua sendo operado. As crianças torcem para que tudo se saia bem. Jennifer chora e, em pensamento, pede que Nicholas não a deixe. Dorival cobra Johnny pela dívida que ele deve. Johnny avisa que está trabalhando de servente na mansão e que ainda não recebeu. Dorival avisa que, se ele não lhe pagar, revelará a Fernando que Ana é uma das dançarinas da Chicago. Leon chega ao hospital e dá seu apoio a Fanny. Ele fala que seu filho já está quase completamente curado. Fanny fala que seu avô continua na sala de operações. Henrique revela a Fernando que a única razão pela qual aceitaria a presidência inteira da empresa seria para ajudá-lo. Fernando fala que não quer a ajuda dele e nem quer voltar para a empresa. Henrique diz que Beatriz o disse que ele não assinou a carta de renúncia. Ele diz que teve um assunto importante para resolver e por isso não assinou. Bruno começa a recuperar a memória aos poucos. As crianças decidem dar outra panelada na cabeça de Bruno, com o intuito dele recuperar a memória totalmente.
Bruno informa Ana e Alicia que já recuperou a memória. As crianças não escutam e ficam a ponto de dar outra frigideirada na cabeça de Bruno. Helena conta a Fanny e Leon que Nando ligou para sua mãe e ela está disposta a ajudá-la. Helena mostra para eles o lugar onde tratam pessoas como ela. Nando fica surpreso pelo lugar ser na Califórnia. Por sorte, as crianças não deram a panelada na cabeça de Bruno e ele já está completamente são. A Alicia conversa com seu web namorado. Henrique consegue uma substância e decide aplicá-la em Nicholas para que ele faleça. Jennifer visita Nicholas. Fernando e Ana veem um velho em recuperação. Ana diz a Fernando que está ali com ele e não acontecerá nada. Ambos se emocionam. Diego surta e os acusa de não se importarem do seu pai estar assim. Fernando pede que ele cale essa boca, pois seu pai está na UTI. Fernando decide se retirar. Ana diz a Diego que o pai dele saiu bem da operação. Ana fala que se preocupa com Diego, pois ele ainda tem muito para falar. Jennifer sai inconsolável do quarto de Nicholas. Johnny a abraça e ela diz que lhe parte a alma ver o Nicholas assim. Diego fala com o pai e o vê demonstrando pequenas reações. Diego fala que soube que ele saiu bem da operação. Diego pede perdão por tudo que o disse e diz que sabe que ele é orgulhoso dele e não quis colocá-lo no meio dos seus problemas com Fernando. Fernando toma um café com Ana, Bruno e Fanny. Isabela chega ali e vê todos juntos. Ela fala para Fernando que está cansada e vai ir embora. Isabela se despede dele. Helena diz a Nando que tem muitas coisas para falar com sua mãe. Ela fala que ele foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida e dá um beijão nele. Edith se aproxima com um salgadinho e suco. Helena sai. Edith pergunta se está tudo bem. Nando diz que Helena irá para os Estados Unidos. Edith lamenta. Natália cumprimenta Fanny. Ana conhece Natália. Ela descobre que Diego falou muito dela com a moça. Natália fala que é colombiana. Helena fala para a mãe que decidiu ir com ela para o lugar que ela lhe recomendou e avisa que quer se curar, mas gostaria que ela lhe acompanhasse. Leon e Edith se cumprimentam. Edith o critica por não ter aparecido na universidade. Edith fala que fica feliz por ele estar de bem com Fanny. Natália diz a Ana que Diego lhe disse que a adora. Natália fala que é até estranho Diego ter se apaixonado e fala que ele disse que ela é uma mulher excepcional. Manuela liga para Ana. Luz pega o telefone e diz que quer saber como seu avô está. Ana diz que ele está bem, na medida do possível, mas ainda internado na UTI. Em sua casa, Diego decide rasgar todas as fotos de Ana e chora, enquanto destrói tudo. Natália chega ali e ele grita com a moça e pede que ela saia. Nando avisa o pai e Ana que Helena tentou tirar a própria vida ontem e conseguiu salvá-la. Ele fala que hoje Helena decidiu viajar para a Califórnia para ter um tratamento melhor. Henrique entra no quarto de Nicholas, disfarçado de médico, para aplicar o veneno no soro do paciente. Nicholas acorda da anestesia e detém Henrique, que disfarçado de doutor estava prestes a matá-lo. Fernando entra e Henrique sai correndo, atirando a seringa que trazia consigo no chão. Fernando fala com o doutor Toledo e ele o diz que irão mandar analisar a substância da seringa. Fernando e Jennifer ficam felizes por Nicholas ter acordado. Este pede para falar com Diego. Manuela diz a Ana que quer ir embora, já que não deseja ficar vendo Bruno todos os dias ali. Ana pede que Manuela não faça isso. Nicholas fala com Bruno e o diz que pode morrer a qualquer momento e que por isso prefere, desde já, afastar Jennifer de sua vida para sempre, para que assim ela não sofra com sua morte. Johnny acompanha Jennifer a todo momento no hospital. Fernando pede a Ana que esteja com ele para o que precisar. Fernando beija Ana no rosto enquanto ela dorme e a diz que a ama.
Na faculdade, Lenin decide se aproximar mais de Fanny. Ele comenta que ontem ela fez muita falta e sentiram saudades dela. O gostosão pergunta por que ela não veio ontem. Ela revela que seu pai teve um infarto, na verdade, seu avô. Ele lamenta. Natália visita Diego e o avisa que Nicolas já acordou e quer vê-lo. Diego diz que não precisa que lhe deem conselhos e que sabe bem o que deve fazer. Natália diz que já se cansou das palhaçadas dele e espera que ele vá para o inferno. Ana tem um sonho. Outro sonho. Neste, ela é a Branca de Neve. As 7 crianças são os 7 anões. Isabela, a bruxa má, que está com a maçã envenenada, e Fernando é o príncipe encantado, que aparece para despertar Ana com um beijo de amor verdadeiro. Ana acorda do sonho e percebe que Fernando dormiu do seu lado. Ana se levanta e sai de perto dele. Henrique promove Leon a seu assistente, mas este o diz que não confia nele. Ana recomenda a Fernando que chequem as câmeras de segurança do hospital, a fim de descobrir quem é o falso médico que estava com Nicolas. Manuela avisa Fernando que vai embora da mansão. Leon aproveita que está com Fernando para pedir-lhe um empréstimo para pagar suas dívidas. Fernando empresta dinheiro sem duvidar. Isabela recebe uma ligação do advogado de Fernando, que lhe informa que o apartamento dela ficou pronto. Ou seja, ela terá que sair da mansão amanhã mesmo. Diego visita o pai no hospital. Nicolas pede para começarem de novo e avisa que teve culpa do infarto e que seu colesterol subiu. Diego chora e fala para o pai que não quer perdê-lo. Nicolas diz que não quer que ele se perca. Leon avisa Fernando que quando a mãe do seu filho morreu, teve que arcar com os custos da funerária e ficou devendo muito dinheiro. Fernando decide dar a Leon tudo o que ele precisar para quitar esta dívida. Edith comenta com Fanny que Lenin mudou radicalmente. Alicia recebe um convite de um amigo cibernético. Briana a diz que ela precisa aceitar o convite, porque o amigo é maravilhoso. Isabela fica furiosa, já que Fernando manda o advogado lhe dizer que ela necessita deixar a mansão. Yolanda tenta acalmá-la. Manuela sai da mansão, sem se despedir das crianças. Bruno tenta convencê-la a não ir, mas ela está irredutível. Todos ficam muito tristes. Henrique oferece novamente a vice-presidência a Isabela. Lenin dá uma cartinha para Fanny. Seus amigos riem. Já em casa, Fanny descobre que Manuela foi embora. Fernando dá a notícia maravilhosa da saída de Isabela da mansão. Fanny comemora com sua amiga. Todos comemoram. Isabela se enfurece. A mãe de Helena avisa Nando que levará a filha para os Estados Unidos na próxima semana e ficará uns dias com ela na clínica. A mulher diz a Nando que, apesar de tudo, quer que sua filha tenha uma vida melhor. Todos decidem comprar pizzas para o jantar das crianças e Fernando aproveita para informá-los que Manuela foi embora, que ele se despediu da empresa e que Isabela vai embora da mansão amanhã. Diego fala com Natália por telefone e pede perdão pelo comportamento que teve com ela nos últimos dias. Todos decidem aproveitar a saborosa pizza. As crianças ficam felizes, pois Isabela irá embora amanhã. Luz pergunta se o pai se casará com Ana. O clima fica desconfortável e ele fica sem saber o que responder. Leon explica sua nova situação trabalhista à sua mãe. Ela não fica de acordo que ele trabalhe para o Henrique. Leon segue tentando reconquistar Fanny, com presentes e cartas. Os dois se beijam apaixonadamente. Isabela se assusta ao ver Edith e critica a gótica. Diego manda uma foto de Soledade para Ana e ela fica extremamente feliz. Ana chora muito e recebe um abraço dos pequenos. Diego e Natália se encontram novamente. Natália pensa em ficar com o moço e ele não consegue resistir e decide se refugiar nos braços dela. Eles se beijam e fazem amor ali mesmo. Isabela chora e diz a Fernando que é difícil e que amanhã seu sonho terminará.
Isabela fala que Henrique ligou para ela e propôs dela ser novamente a vice-presidente da empresa. Fernando concorda e fala que ela conhece o regulamento da empresa e mandará muito bem. Isabela quebra a quarta parede novamente e nos comunica que é tão boa chifruda, tão boa, que espera um filho dele. Idiota. Leon e Fanny aproveitam um momento maravilhoso, trocando carinhos e se beijando. Ele elogia tudo dela e diz que lhe fascina, que ela seja sua namorada. Fernando se junta aos demais e descobre que Ana recebeu uma foto da mãe. Fernando fica muito feliz por Ana. Bruno tenta impedir com que Fernando deixe a empresa. Fernando confessa que a empresa é sua vida, mas que agora a última coisa que precisa é de um escândalo. Edith e Nando têm uma discussão acalorada sobre sociologia. Ele se impressiona com o conhecimento dela. Nicholas está se recuperando no hospital e diz a Jennifer que a relação deles não pode continuar, pois ele já é um velho e nunca poderia dar filhos a ela. Ela chora porque o ama. Fernando a agradece por tudo que Jennifer tem feito por seu pai. Natália vê a mensagem, onde Ana agradece e se desculpa com Diego. Isabela tem pesadelos quanto à sua saída da mansão. Ela acorda e se sente totalmente derrotada e fracassada. Johnny confessa a uma enfermeira que está apaixonado por Jennifer. Quando Ana decide dormir, entra a luz. Nando, Fanny, Fernando e Bruno para falarem com ela. Cada um tem um assunto diferente. Ana brinca dizendo que atenderá a todos, mas separados por turnos. Fernando comenta com Ana que descobriu que Alicia tem um perfil em um site da internet para conhecer garotos e que existe um universitário que deseja conhecê-la. Ele pede a Ana que explique à garota os perigos desses encontros virtuais. Bruno se sente mal por haver machucado Manuela. Nando fica triste porque Helena vai se tratar fora do Brasil. Ana mostra às crianças fotos de sua mãe e todos ficam felizes por ela. Diego pede a Natália que saiam do Brasil para buscarem novas aventuras, mas ela diz que não deseja ir com ele apenas como sua amante, e só iria se tivessem um compromisso mais sério. Fernando pede a Ana outra oportunidade, mas Ana o diz que vai demorar para que seu coração esteja inteiro novamente. Ele a diz que lutará por ela. Alicia fica muito zangada por Fernando ter invadido sua privacidade e descoberto seu perfil na internet. Fanny fica confusa com a atitude romântica de Lenin. Isabela se despede de Fernando porque irá embora da mansão. Antes de ir, Isabela jura a Ana que irá se vingar dela. Ana se alegra, pois Isabela e Yolanda deixaram a mansão. Fernando fala com o Dr. Toledo e ele o informa que a substância da seringa que pretendiam aplicar em Nicholas é altamente mortal, que provoca infarto e não deixa vestígios. O doutor completa, dizendo que eles precisam denunciar o caso às autoridades. Nicholas fala com Johnny e lhe pergunta se ele realmente ama Jennifer, já que ela tem direito a ser feliz com um homem mais jovem e ambos desejam a sua felicidade. Bruno explica a Ana por que não funcionou sua relação com Manuela. Jennifer chega para falar com Ana sobre Nicholas. Ela se mostra muito triste pela atitude de Nicholas e Ana a pede que tenha paciência. Diego vai visitar seu pai para seguir reclamando as coisas do passado. Ele mostra ter muito rancor de Fernando. Lenin começa a gostar de Fanny e se aproxima muito da moça para tentar conquistá-la com suas doces e amáveis palavras. Isabela e Yolanda se instalam no apartamento. Isabela acha que merece um AP melhor e maior. Na empresa, Fernando pergunta a Leon como vão as coisas com Fanny. Leon diz que de maravilha e que Fanny é perfeita. Linda aparece para cutucar Fernando. Ela diz que jurou que ele ia cair e que iria se encarregar disso. Soledade, mãe de Ana, dá aula de música para crianças na cidade onde mora.
Diego atormenta o pai, falando sobre seus problemas com Fernando, novamente. Nicolas se sente muito mal e quase morre. Diego chama a enfermeira. Depois de alterar o pai e quase causar a morte do velho, Diego chora. As crianças chegam da escola, perguntando se Isabela já foi embora da casa. Sebastião, inclusive, compôs um rap e decide dançar para celebrar a partida de Isabela. Alicia se zanga. Isabela vai à empresa e avisa Henrique que Fernando lhe colocou num apartamento minúsculo e afirma que merecia algo maior. Henrique pede que ela não exagere. Isabela amaldiçoa seu filho e avisa que ele não lhe serviu de nada. Helena chega à mansão Lascuranho e avisa Ana que veio se despedir de Nando e de Fanny. Ana abraça a nora. As crianças comem um macarrão duvidoso, preparado por Johnny, pois os homens assumiram a cozinha já que Manuela saiu da mansão. Fernando promete a Nicolas ajeitar sua situação com Diego. Nicolas o agradece. Helena se despede com tristeza de Fanny e de Nando para ir para os Estados Unidos, para fazer seu tratamento. Ela os pede que não se esqueçam dela e diz a Nando que o ama. Ana explica às crianças a situação de Helena e sobre sua enfermidade. Fernando procura Diego e o encontra bêbado. Ele, ainda assim, tenta explicar seus sentimentos por Ana, mas o rancor de Diego não o permite entender. Fernando insiste, dizendo que eles deveriam se dar melhor, ainda mais agora com a enfermidade de Nicolas. Diego, então, pede a Fernando que deixe Ana, mas Fernando se nega, pois a ama. Isabela chega à casa de Fernando para reclamar pelo modesto apartamento que ele a deu, mas como Bruno a diz que Fernando não está, ela sobe para procurá-lo. As crianças cantam um rap que fizeram para Isabela, onde a chamam de Tarântula e bruxa. Isabela escuta e fica muito zangada. Fanny conta a Ana sobre sua relação com Lenin. Fernando chega à mansão e encontra Isabela, histérica, reclamando de seu apartamento. Fernando diz a Isabela que se ela não está satisfeita, pode processá-lo e pede que ela se retire. Fernando fala com Ana, que foi ver Diego, e que ele está muito mal, bebendo muito e com um aspecto muito descuidado. Isabela deixa claro a Henrique que só eram sócios e caçoa dele por sua relação com Laura. Laura reclama com Henrique por ele não atender suas ligações. Ele a trata mal e ela sai chorando. Diego se zanga quando vê Natália em sua casa e reclama por ela ter sumido com sua pinga. Ele decide sair para se divertir. Ana não consegue ligar para Diego. Fernando fala que ele e Diego sempre brigaram, mas que desta vez a situação fugiu do controle. Fernando pede que Ana não se culpe, afirma que ama seu irmão, mas que ambos cometeram erros. Ele fala que Diego pediu para ele se afastar de Ana e disse que só assim o perdoaria, mas negou o pedido do irmão. Diego vai à boate Chicago, onde bêbado toma o microfone para anunciar que sua relação com Ana terminou. Dorival, ao ver a cena, pede aos seguranças que o tirem do local. Ana recebe uma ligação de Natália, dizendo que Diego saiu e não voltou até agora. Ana se preocupa. Diego segue armando um escândalo na boate e pergunta por Ana. Os seguranças de Dorival enxotam Diego dali. Fernando fica sabendo por Ana do desaparecimento de Diego. Fernando jura a Nicolas que não descansará até que Diego o perdoe. Jennifer reclama com Nicolas por ter pedido a Johnny que a fizesse feliz. Diego chega bêbado à mansão Lascuran para falar com Ana. Ele a diz que irá embora no dia seguinte e ela não o verá por muito tempo. Nunca mais. Ana pede perdão novamente a Diego, mas se zanga quando ele tenta beijá-la. Triste, Diego sobe na moto e parte para longe. Fernando e Ana o seguem e chamam a polícia. Diego bate sua moto em um carro e sofre um grave acidente ao cair sobre vários cacos de vidro. Fernando e Ana descem do carro e veem o corpo do homem, como se ele estivesse morto. Desesperados, eles se aproximam de Diego. Ana pede para chamarem uma ambulância. Fernando vira Diego e verifica se ele está vivo, mas não há sinais vitais nele.
Fernando faz respiração boca a boca no irmão e tenta ressuscitá-lo. Jennifer discute com Nicholas, diz que não é um brinquedo e nem uma bola de tênis que pode ser jogada de um lado para o outro. Ela fala que mesmo que Johnny lhe ame, quer que Nicholas saiba que ela só ama ele, pois ele é o único homem que a faz feliz. Jennifer diz a Nicholas que ele irá se recuperar e ficará bem, e ambos estarão juntos. Nicholas pede perdão e diz que não se sente nada bem. Ele fala que está muito ansioso. Jennifer chama a enfermeira. Nicholas sente que algo grave aconteceu. Fernando faz massagem cardíaca no irmão. Ana pede que ele continue e não desista. Fernando consegue ressuscitar o irmão e Diego cospe sangue para fora. Fernando abraça e beija o irmão. Ana agradece a Deus por Diego estar vivo. Fanny percebe que Bruno está muito mal e chateado. Bruno comenta que Diego veio ali há pouco tempo e saiu de moto muito rápido. Ana fica ao lado de Diego, enquanto Fernando chama uma ambulância. Natália fica sabendo sobre o acidente grave de Diego. Alicia diz à amiga Briana que precisa conhecer seu namorado. Por isso, decide matar aula e pular o muro da escola para ver o garoto. Isabela come bastante em casa e saboreia várias rosquinhas e pães. Yolanda diz que a filha terminará virando um tribufu se não medir a comida. Yolanda revela que ganhou 40 quilos quando engravidou de Isabela. Isabela não liga e come vários pães doces. A ambulância finalmente chega depois de 300 mil anos e de muitos atrasos. Eles preparam Diego para ele ser levado. Fanny liga para Ana. Ana avisa que aconteceu um acidente horrível com Diego e que ele saiu voando da moto. Diego é colocado na ambulância. Fanny avisa Bruno e Edith que Diego sofreu um acidente. Dorival visita Yolanda e leva rosas para a gordinha. Enquanto isso, Soledade reza a Deus e diz que nunca perdeu as esperanças de reencontrar a sua filha e se passaram muitos anos e não sabe nada dela. Soledade pede que a Virgem Santa de Guadalupe lhe conceda o milagre de ter sua filha próxima dela. Soledade vai ao teatro, passar o tempo. Ela fala para o funcionário do local que hoje é o aniversário do dia que teve que deixar sua filha no orfanato e deixou a pequena na porta do orfanato com seu violão e foi embora. Ana e Fernando seguem na ambulância com Diego. Os dois estão sofrendo muito. Dorival diz a Yolanda que o contrato do regulamento do apartamento foi assinado pelo advogado de Fernando. Yolanda diz que Fernando era seu genro e que ele e sua filha Isabela estão se separando. Dorival diz que também conhece Isabela e avisa que ela e Fernando estiveram na Chicago. E fala que foram ver uma de suas dançarinas, que era a Jennifer. Fanny fica apavorada e decide ir ao hospital para ver o tio. Edith decide acompanhar a amiga. A ambulância segue a caminho do hospital, mas infelizmente há um grande congestionamento e um trânsito enorme, e isso faz com que a chegada deles ao hospital atrase. Diego piora cada vez mais e tem um pré-infarto. Ana e Fernando se preocupam. Os paramédicos se preparam para atendê-lo e dão um choque no peito dele para que o coração do moço volte e ele se restabeleça.